no matter how hard I try. Os animes antigos eram melhores ou é só nostalgia? Cara, algo sobre esses animes é totalmente surreal pra mim. Eu não sei se é esse bloom que fica ao redor dos personagens, se são esses tons pastéis misturados com esse granulado, mas é uma estética única. Eu sei que eu já fiz um vídeo com um título muito semelhante a esse, mas lá eu abordava os processos para a produção de um anime através do método tradicional. Cell Animation, que pra você que não sabe ou não tá familiarizado, era uma forma que os animes eram animados antigamente, totalmente à mão e de forma tradicional. Mas por que os animes antigos são tão cativantes, se me permite dizer? Será que é puramente por conta da animação tradicional? Bom, claramente esse é um dos motivos, mas existem diversos outros motivos que fazem uma mídia de animação japonesa ser incrível. Existe algo na paleta de cores dos animes antigos que se destaca mais do que atualmente. Quando a gente vê um anime de hoje em dia, é tudo muito brilhante, é tanto brilhinho e firulinha que chega uma hora que cansa, saca? Por exemplo, vamos comparar esses dois frames de Hunter x Hunter, onde o Kurapika, na animação de 2011, parece ter um estilo único, com as cores mais brilhantes, mais saturadas, a iluminação da cidade atrás se sobressai um pouco, as cores são mais fortes e mesclam bem, fora que o cabelo tá tão brilhante que... meu Deus. Agora compara com isso. O mesmo personagem na mesma cena tem uma entrega totalmente diferente. A água do seu cabelo ainda não secou, misturado à tonalidade escura da noite faz parecer que em seu rosto corre sangue, junto aos seus olhos escarlates que são literalmente a única cor que se sobressai na imagem. Enquanto o mesmo olha fixamente para a câmera, os olhos vermelhos do Kurapika nessa cena é de fato algo aterrorizante. Uma cor tão vibrante, mas não tão vibrante quanto o botão de se inscrever aí embaixo. Bom, voltando para Hunter x Hunter, chega a ser tão distinto que parece ser de outro universo. Talvez a fidelidade na obra original, o mangá, seja um fator crucial para que o anime tenha essa tonalidade mais escura, pois como a gente sabe, Hunter x Hunter não é um mangá brilhante, é um mangá sombrio. E olha que eu nem vou falar tanto de Berserk nesse vídeo. A questão das luzes na animação tradicional é algo intrigante, mas o fato das luzes serem menos vibrantes e os tons escuros serem mais fortes pode não ser uma escolha estética do estúdio, mas sim uma limitação da época. Pois veja bem, hoje em dia é muito fácil colocar luzes brilhantes nas cenas. Você faz isso até em fotos que se tira. Filtros de Instagram fazem isso automaticamente pra você, enquanto na animação tradicional as luzes e cenários eram feitos à mão com pincéis e tinta. Na animação digital é só inserir. Você insere a iluminação de uma forma que fique mais dinâmica em cena e às vezes até exagera um pouco. Mas é algo que os animes mais tradicionais tinham dificuldade em fazer, por serem produzidos em tempos mais simples, ou mais complexos, depende do seu ponto de vista. Mas mesmo tendo mais complexidade, é realidade que animes claros como Hajime no Ippo, por exemplo, tinham uma grande vantagem quando o assunto era a iluminação. Em certos frames, a iluminação atrás dos personagens era tão forte, mas dava um contraste tão bonito que refletia nas luvas de boxe em todo aquele suor. Os movimentos tinham foco total, os golpes e as esquivas eram bem feitos e tudo isso sem que o fundo tirasse os personagens principais do foco. Mas o fato é que essa limitação nas luzes e claridade que os animes tinham não necessariamente é algo ruim. Pelo contrário, a gente assiste animes hoje em dia com robôs gigantes, mechas, naves espaciais, armas, espadas. Atualmente é tudo tão brilhante e refletivo, que parece até meio artificial. Mas antigamente as sombras eram bem esculpidas, as estruturas de metal não tinham um brilho refletivo tão forte, mas sim algumas simples linhas e faixas brilhantes e realmente parecia que era feito de metal. Como a iluminação era mais limitada antigamente, a solução que utilizavam era o famoso blur, que com o auxílio de computação gráfica e efeitos de pós-processamento, dava aquele tom absurdo de maravilhoso na abertura de Trigun. Sério, ver essa abertura é tão surreal que dá vontade de tatuar ela inteira no meu braço, frame por frame. Mas veja como a iluminação não se destacava o suficientemente para tirar a essência do desenho. Os objetos metálicos e refletivos são boa parte dos motivos de que temos aquele sentimento diferente vendo os animes, como Cowboy Bebop e Evangelion. A gente tem cores vibrantes, com sombras realistas, bem pontuadas e feixes de luz que representam os reflexos, como vemos na nave do Spike ou no Eva. O uso de luzes não era negligenciado ao ponto de ficar uma animação crua e opaca, mas também não era utilizado ao ponto de cegar e cansar a visão. Assim como em Akira, um anime que se passa num mundo tão distópico e futurístico com elementos que trazem uma certa personalidade à obra.
Talvez pelo fato de usarem cores como vermelho e azul em sombras possa fazer com que aqueles sentimentos transpareçam mais. Acho que descobri exatamente o que representa os animes dessa época, era tudo muito balanceado. A questão da iluminação foi algo muito modificado ao decorrer dos anos, e com a chegada dos anos 2000, tudo teve uma mudança gradual. Essa mudança é algo que eu chamo de animação tradigital, sim, exatamente isso, que é a mescla entre tradicional e digital, que fazia os animes da época de 2000 e 2005, por aí, terem aquela vibe de anime antigo, mas ainda assim inovador. Boa parte disso se deve aos cenários feitos puramente à mão e aos personagens sendo inseridos pelo computador, e algumas vezes não. Isso traz uma dinâmica adicional em cenas de luta, onde os movimentos são muito fluidos, mesclado ao jogo de câmera, tudo fica melhor ainda. Eu falei bastante da iluminação natural e artificial nos painéis, mas também é interessante citar como o design de personagens era bom. Talvez por ser uma época em que a moda no Japão era algo mais levado a sério, isso veio a se tornar característica nos animes mais velhos. Vamos pegar, por exemplo, o Yu Yu Hakusho. A variedade de roupas que os personagens utilizavam eram tantas que não tínhamos aqueles problemas que anime shonen de hoje em dia tem, onde personagens usam as mesmas roupas todo episódio e quase nunca trocam. Isso veio a dar uma mudada só agora. Mas pega, por exemplo, uma cena do Rei do Drip Yusuke Urameshi. O cara era, simplesmente capa da Vogue em todo episódio. Você pega o elenco principal e cada um tem uma identidade única, tipo, olha o Kurama, ou o Sr. Koema. Cada um se veste como se estivesse prestes a passar por um desfile de moda. Ou a variedade de roupas que a Botão utilizava passava um realismo a mais na obra, pois cada um tinha uma identidade. O que mais me admira nos animes antigos realmente era tudo isso que eu falei mais um pouco. Realmente um assunto que dá pra estender por um documentário inteiro de 1 hora. Eu gosto como os animes atualmente estão pegando elementos dos clássicos lá atrás, de uma forma que faz parecer vintage, mesmo sendo animado nessa década. Mas mesmo assim, nada vai tirar da minha cabeça que aquela essência dos animes feitos em animação tradicional com amor imenso nunca mais vai voltar. A não ser que você seja o estúdio Ghibli, porque eles são insuperáveis. Eu admiro como atualmente as empresas estão aumentando a qualidade daqueles animes mais antigos, trazendo para uma proporção de 16:9 ou simplesmente aumentando a qualidade. Isso traz um público novo para assistir às obras de arte que esses animes são. E sinceramente, para mim, quanto mais pessoas conhecerem sobre essa cultura tão rica que é a japonesa, melhor. Caso você queira saber mais sobre a cultura japonesa, eu tenho uma playlist inteira sobre cultura e animação. Se eu deixei de citar algum anime aqui, provavelmente você deva assistir o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema, que eu deixei na descrição e no comentário fixado, é bem completinho. E caso tenha alguma sugestão de vídeo, comenta aí que eu leio todos. É sério, eu tenho tão pouco inscrito que ler todos os comentários é uma tarefa fácil. Comenta aí, bora interagir. E quem sabe sua sugestão não vira um vídeo e eu te dou os créditos da ideia. Tenho muito pra falar sobre ainda, sobre a influência dos animes na animação ocidental, das aberturas, do processo de animação, tudo, mas fica pra outro dia. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero de coração que você tenha gostado dessa análise, que nem dá pra chamar de análise, né? Pois já tem maluco nos comentários sacando pau nos meus vídeos porque temos opiniões diferentes. Mas é a vida. Tô conformado que isso tende só a piorar. Eu tô muito feliz com o feedback que vocês vêm me dando e conversando na aba comunidade no canal, vocês me ajudam demais, rapaziada. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo. Vire membro caso queira ajudar o canal e se quiser, meu Pix tá aí nos comentários. Tô juntando pra comprar um PC pra editar, pois a bomba que eu tenho aqui tá na peleja já tem um tempo. Obrigado por assistir, seus lindos. Não esqueça de deixar o like, é sério, dá like por favor. Não se atreva a se tornar um vazio.